Olá, sejam todos muito bem-vindos à Escola de Governo da Evoluta. E agora, fechando o curso, nosso último episódio dessa série de aulas que nós montamos falando sobre destinação de imposto de renda, parte da destinação de imposto de renda da pessoa física para os conselhos municipais, tanto da criança e do adolescente, quanto da pessoa idosa. E, continuando nossa conversa com o Marcos Gregório Borges, ele que é mestre em Administração Pública pela USP, em Políticas Públicas pela USP, com especialização em Direito Tributário pela ENAP, e é servidor público federal responsável pela área de cidadania fiscal na Receita Federal aqui no estado de São Paulo. Seja muito bem-vindo novamente, obrigado por aceitar o nosso convite. E agora vamos para as considerações finais, aqui as principais dúvidas, né? Antecipando aqui os prefeitos, eles já entenderam como funciona a lei, já entenderam como funciona tanto o decreto de nomeação, já entenderam como funciona a abertura de CNPJ, já abriram conta bancária, já cadastraram, né? Estão prontos para começar as suas campanhas de marketing. Nós vamos falar, porque isso não é uma ação isolada, você precisa de outras ações que não são objeto aqui do nosso bate-papo de hoje, mas convencer a sociedade, convencer contadores, porque vamos lembrar de novo que essa destinação é voluntária por parte do contribuinte, é o contribuinte que faz essa opção, então cabe à prefeitura incentivar, né? Então, Marcos, eu queria que você falasse um pouquinho, nós falamos bastante do cadastramento na aula passada, ele precisa ser renovado anualmente, como é que isso vai funcionar daí para frente? Ótima pergunta. Não. Uma vez feito o cadastramento, ele não havendo nenhum tipo de problema com o fundo, nem com o CNPJ, nem com a conta bancária, não tem que ser feito todo ano. O que tem que ser feito é se tiver alguma alteração. Então vamos supor que é uma coisa que acontece, do município mudou a conta, né? Fechou aquela conta, abriu uma outra, por exemplo, aí você precisa fazer um recadastramento para informar aquela atualização, né? E aí aquela coisa, se você vai preencher o formulário, tem que preencher ele todo. Então, não, mas eu só... então se mudou só a conta, eu só preencho lá a parte da conta? Não, você preenche tudo novamente, informando aquilo que foi atualizado, né? Então, havendo alguma situação que precise alterar alguma informação, é feito o recadastramento. Tem uma outra situação que, que, que até o pessoal se queixa muito, mas é a maneira como funciona o sistema. Havendo a situação do município se cadastrando, aparecendo no programa, tudo bonitinho, e não tendo nenhuma doação, vamos supor, e acontece, do município estar apto e não teve uma única destinação, único DARF emitido para aquele fundo. Quando isso acontece, por questões contábeis aqui do sistema, o fundo ele é excluído do sistema. Então o município tem que recadastrar novamente. É claro que aqui, né, eu faço um apelo, né, aos prefeitos, aos gestores que né, assim, não é Pelo menos possível que o eles. próprio prefeito não faça a destinação do imposto de renda, né? Então, pelo menos ali, né, uma destinação que seja, eu acho que é possível. Mas acontecendo eventualmente do município não ter nenhuma destinação, ele pode ser excluído e aí então teria que fazer, né? Então, sei lá, a declaração foi em maio, verificou-se que na hora do repasse lá em agosto, verificou-se que não tem nenhum recurso, então já faz o recadastramento até 15 de outubro para garantir que o fundo não vai ser excluído do sistema. Mas fora isso, você só recadastra se precisar alterar alguma coisa, se tiver tido algum problema, né? É muito comum, às vezes, o município tentou cadastrar e não entrou. Não entrou porque teve algum problema ali. Aí, claro, você vai recadastrar porque o cadastro inicial deu errado. Tem também, claro, tem sempre essa possibilidade também. E acho que uma dúvida que pode passar na cabeça, montar uma conta específica, essa conta é exclusiva para receber doações via imposto de renda, ou ela pode receber outros tipos de doações da sociedade civil em geral? Sim, é importante frisar que é uma conta só, né? Então o fundo não pode ter mais de uma conta. Então a mesma conta que é para
que vai cair o recurso da destinação via DARF, é a conta bancária que o município vai divulgar para a sociedade doar, porque é um fundo. Então, nós estamos falando aqui dessa doação barra destinação, mas qualquer pessoa que queira ajudar, né, que queira ajudar com políticas públicas na sociedade, pode fazer doação propriamente, pode ir lá e fazer uma doação para o fundo, uma empresa pode fazer uma doação, né? Então, é a mesma conta bancária, né? Então, não há que ter uma segunda conta bancária para doações privadas, por exemplo. Não existe isso. A mesma conta, né, vai servir para receber todos os recursos, seja aqueles do imposto de renda, seja aqueles de outras fontes que podem existir, inclusive doações espontâneas que o cidadão, a empresa, pode sempre doar, né? Qualquer doação para ser utilizada em política pública é sempre bem-vinda. Sim. Acho que é importante deixar claro, porque eu já ouvi muito isso. Não, mas essa conta é só para destinação do imposto de renda, né? A gente falou, não, se você está fazendo um programa municipal que exige, por exemplo, que as empresas vão ganhar um benefício, por exemplo, publicitário, né? Vão aparecer em algumas outdoors ou alguma campanha municipal, peço uma contrapartida para esses fundos, pode ser destinado. Então, pode ser feito por pessoa jurídica, por pessoa física, enfim, aí respeitado a criação, o município continua livre na legislação que cria o fundo municipal de ter outras fontes de receita que ele entender que façam razão ali aquela localidade, que seja possível captar recursos, né? Então não fica engessado. A única coisa assim, a captação ela é ampla, o uso não. O uso do recurso continua vinculado à política pública daquela área, né? É muito comum, às vezes o prefeito, né, falando de recurso, eu já ouvi prefeito, assim, ao vivo, assim, no evento que eu estava, o prefeito perguntar assim, Marcos, eu posso usar esse recurso do fundo para abrir creche, por exemplo? Não. Esse recurso tem que ser gasto naquilo que está previsto no ECA, né? Então tem que observar lá o Estatuto da Criança e do Adolescente. É claro que a prefeitura pode, não é muito assunto aqui, mas enfim, é muito comum o recurso na prática ser destinado para entidades, né, que submetem projetos ao conselho, mas a própria prefeitura pode ela cadastrar um projeto? Pode. Né? Você tem cidade que não tem entidade, como é que faz? A própria prefeitura pode ela cadastrar um projeto e submeter ao conselho, mas a regra é o que está previsto na Política Nacional de Atenção à Criança, Atenção à Pessoa Idosa. É esse universo que tem que ser, que é muito amplo, né? Não é um assunto aqui, mas até fica um convite aqui, de repente, para trazer pessoas das áreas, né, para explicar isso. Acho que esse é um assunto bem interessante também. Assim, é bem amplo o gasto, bem amplas possibilidades de uso do recurso, mas ele precisa estar vinculado sempre ao Estatuto da Criança, ao Estatuto da Pessoa Idosa. Não, isso é bem interessante frisar, porque vamos lembrar também, as regras de prestação de contas, as regras de contabilidade são as mesmas da prefeitura. Você tem toda a rigidez do setor público. Então, tem prestação de contas, publicidade, né, controle desses gastos. Então, a sociedade, não só o conselho vai fiscalizar a destinação, mas a sociedade toda e além dos órgãos de controle, Tribunal de Contas, Ministério Público. Então, não é embora tenha um CNPJ distinto da prefeitura, não tem caráter privado. De jeito nenhum. Ele tem É um todo o fundo caráter público. público. Está sujeito ao controle social e à fiscalização dos órgãos de controle da mesma forma. Não, porque eu já vi falar nisso. O fundo é um pouco mais flexível. Não é, não tem. A única questão é que ele pode cadastrar um projeto inteiro e aí essa entidade faz a aplicação dos gastos sem precisar licitar cada item. Você está pagando o projeto. Isso sim realmente dá uma certa flexibilidade, né? Torna um pouco mais ágil, mas mesmo essas compras vão ser auditadas, vão ser fiscalizadas, elas têm que ter tido 3 orçamentos, vão ter que ter alguns critérios lá também de controle. Né? Aí o Não Miroski necessariamente uma trata disso, né? pública. O Miroski, o marco regulatório da relação com as OSCs, né, que vai tratar disso. Inclusive, uma coisa importante frisar aqui, eu não vou saber precisar aqui o detalhe técnico, mas posso trazer o fato. Eu não sei se isso já está afirmado de forma consolidada no Ministério Público,
mas já existe um entendimento de que a não criação, a não regularização desses fundos, que é um assunto aqui, se configure em renúncia de receita por parte da prefeitura. Então já tem situações de cidades que estão sendo questionadas, até recebendo termo de ajuste de conduta, por não terem regularizado esses fundos. Então isso aí é uma coisa importante frisar. Então é uma coisa que assim, a gente está aqui procurando instar para que seja feito, mas na medida em que isso não for feito, em algum momento o Ministério Público vai questionar o município por ele não ter eventualmente regularizado. Nós já fomos aqui, inclusive, consultados a respeito de municípios que estão ali sob o procedimento do Ministério Público, se criaram ou não criaram, regularizaram ou não regularizaram. É importante frisar isso. Porque não deixa de ser uma conduta omissiva, né? Você tem o dever de fazer, e você acaba ferindo a liberdade do munícipe. Quero destinar na minha cidade, não consigo. Né? Isso, Então, isso. eu acho que nós estamos aqui ainda numa fase de conscientização, mas eu acho que a médio prazo isso vai começar uma fase de imposição, né? Porque a existência desse fundo, como a gente falou, não é só para isso, não é só para essa questão de imposto de renda, né? São outras políticas que vão estar atreladas ao fundo municipal e que podem ainda ser criadas. É um instrumento de gestão que vai estar disponível para repasses, enfim, todos os entes federados. Isso. E, Marcos, eu queria que você desse algumas dicas agora para a gente já caminhar para o final, né? De como os municípios podem se organizar internamente nesse processo, casos práticos da sua vivência. Olha, isso deu certo, quando o município faz dessa forma, costuma ser facilitado, até pensando que muitos dos que estão nos assistindo não é um tema completamente novo para eles. Assim, primeiro, acho que seguir, né, esses passos todos, né, eu acho que isso é importante, da maneira mais correta possível, não atropelar, né, fazer com calma, já que, né, eu estou imaginando aqui municípios que ainda não estão regularizados, então o prazo de 15 de outubro já passou, então tem aí o ano de 2025 para fazer, então acho que primeiro fazer com bastante calma. Mas assim, uma coisa que eu queria dizer, uma dica que eu queria dar, que acho que é relevante, nós estamos falando aqui um pouco da regularização, né, fiscal, administrativa do fundo, mas depois você tem o trabalho, você tem as outras duas fases, que é primeiro incentivar a destinar, mas tem uma terceira fase, que é a fase da aplicação do recurso, que é um assunto que já está um pouco fora do escopo da Receita Federal. Mas o que me parece uma coisa importante, é que a gente vê muito problema na vida real, é a relação entre a prefeitura e os conselhos, né? A gente tem uma palestra que a gente dá, às vezes em conjunto com outros órgãos, que é a questão da gestão compartilhada do recurso. Então é muito importante que a relação prefeitura e conselho seja a melhor possível, né? Então, quanto mais próxima, quanto mais parceira e quanto mais for, assim, no sentido exato da palavra, for respeitosa, no sentido de prefeitura respeitar o papel do conselho, conselho respeitar o papel da prefeitura, melhor a chance das políticas funcionarem, não só para arrecadação, quanto para aplicação, porque por aquilo que pareça, embora a gente falou aqui do potencial que ainda está muito longe de realizar, você tem situações de municípios que têm recurso, mas o recurso fica parado, porque não consegue executar. E muitas vezes por conta de uma dificuldade na relação ali, prefeitura e conselho. Então, essa relação é importante que ela seja boa, que ela funcione, é importante que a prefeitura subsidie, dê todo o suporte ao conselho, né? Mas também é importante que o conselho acompanhe o trabalho da prefeitura, né? Eu acho que isso é importante e penso eu que prefeitura e conselho são dois protagonistas nesse processo de planejamento para fazer a campanha, né? Não adianta o conselho cobrar da prefeitura, a prefeitura cobrar do conselho. Ambos devem assumir esse trabalho da melhor maneira possível, né? Se apoiando, se suportando nesse processo. Acho que isso é importante. Outra dica que eu dou, né, com relação à questão da campanha, do marketing e tal,
Você tem um outro ator importante que deve ser convidado, deve ser envolvido na cidade, é o contador, né? A destinação do imposto de renda da pessoa física, ela tem como público um contribuinte que geralmente não faz ele a declaração. Quem faz geralmente a declaração desse contribuinte potencial, destinador, que declara no modelo completo, geralmente é o contador. Então, é importante que a cidade procure o contador, chame ali geralmente você tem ali na cidade entidades, né, que reúnem contadores. Seria importante envolver, torná-los parceiros, né, para que o contador também faça parte dessa ação estratégica, né? Então, que aí eu volto nos 3Ds que eu falei em algum dos vídeos, né? Já perdi a conta de qual vídeo que eu falei, que que são as três coisas a serem enfrentadas, né? O desconhecimento, a desconfiança, a gente não falou muito disso, mas é importante, né? E também passa por combater a desconfiança dessa relação. Pode estar indo esse recurso, está sendo aplicado, né? Quais são as entidades que realizam? Outra coisa que é importante, né? É muito comum o contribuinte doar para outro lugar porque ele não sabe o que tem na cidade. Ele sabe que a cidade X tem um trabalho legal, ele confia, né? Mas ele não sabe que na cidade dele tem um monte de coisa legal também, um monte de projetos bacanas. Tem que ser divulgado. Então, essa é uma ação importante que o conselho tem que fazer junto ali com a prefeitura, até uma coisa ali do princípio da transparência, da publicidade do que é feito com a política, né? Uma coisa aí um pouco de accountability, né? Então, é importante que isso seja feito também. Então, desconfiança, né? E desorganização. Então, organizar. Então, prefeitura, conselho, entidades, contadores, né? Uma coisa que eu sempre falo em relação à Receita Federal. A Receita Federal ela é um órgão que tem um papel técnico, né? Então, por mais que ela se envolva, é muito comum os nossos representantes locais, cidadania fiscal, atuarem, se envolverem, participam, mas há um limite da nossa atuação. A gente não tem, digamos assim, é, não faz parte do nosso papel fazer com que a coisa efetivamente aconteça. Geralmente nas cidades em que isso amplia, em que você tem uma arrecadação bacana, é muito mais por conta de outros atores, a prefeitura, o conselho, os contadores, né? Nós temos um papel validador técnico, mas quem vai fazer acontecer, é o que eu sempre digo, a campanha de destinação ela não é da Receita Federal. A gente participa incentivando as ações, mas quem faz acontecer são os atores próprios. Prefeitura, conselho, entidades, contadores, outras forças vivas ali da cidade local, são eles. E quanto mais organizados eles estiverem, mais engajados numa relação, né, positiva, harmônica, mais chance do contribuinte entender saber que isso existe, como que isso é feito, o quão importante isso é, e isso se materializar numa campanha bem sucedida e que vai se traduzir em políticas públicas melhores para o cidadão, que no fundo é isso que interessa. O que interessa é que o Estado chegue na pessoa atendendo aquilo que ela precisa. Acho que é isso. Ah, legal, Marcos. Eu acho que para a gente até encerrar, gostaria que você falasse um pouquinho, né? Primeiro, de que suporte que a Receita Federal pode oferecer nesse processo todo e explicar também, né? A gente está desde o primeiro módulo falando que você é responsável pela área de cidadania fiscal na Receita Federal do Estado de São Paulo, o que é cidadania fiscal, né? Que Certo. talvez seja novidade para muita gente. Certo. Nós temos, então assim, o nosso suporte é esse suporte em torno aqui dos assuntos que nós tratamos, né? Então é muito mais um trabalho de orientação. Nós temos uma página da cidadania fiscal, né? Ali dentro do, do site da Receita Federal, né? Então ali nós temos uma série de subsídios, materiais. No próprio canal do YouTube da Receita Federal a gente tem também alguns vídeos com orientação. Nós temos um e-mail institucional, né, da cidadania fiscal, que eu vou pedir depois que o Matheus coloque aqui
coloque aqui depois o endereço, porque é um endereço bem grande, eu não vou ter ele aqui de cabeça, mas é um e-mail institucional por meio do qual a gente se relaciona com o contribuinte, com o cidadão, né, com as prefeituras. E aí a gente fica sempre à disposição, nós temos, né, nas nossas delegacias representantes locais, e a gente está sempre à disposição. A cidadania fiscal ela é uma área da Receita Federal, né? Ela é uma área responsável por promover a conscientização tributária, né? A ideia por meio de diversos programas que a gente tem, né? A campanha... Vou poder... Caiu aqui. Depois você corta aí. Nós temos diversos programas, né? Esse assunto que nós estamos tratando hoje, da campanha de destinação, é um deles, mas nós temos outros projetos, nós temos trabalhos com as faculdades por meio do NAF, que é o Núcleo de Apoio Contábil e Fiscal, em que o aluno ali atende contribuinte com suporte da Receita. Nós temos um trabalho de divulgação da nossa área aduaneira, para quem quer conhecer o trabalho das alfândegas. Nós temos hoje um trabalho que nós estamos iniciando para a inserção da cidadania fiscal no currículo escolar. Nós temos hoje um trabalho iniciando com mulheres. Enfim, a gente tem várias ações, mas a ideia basicamente é conscientizar o cidadão sobre a função social do tributo, a importância, por que existe tributo, por que o cidadão paga tributo, né? E aí, nesse sentido, explicar o papel do Estado também, né? Então, a ideia é ajudar o contribuinte a compreender quais são os seus direitos e deveres fiscais, né? A fim de sensibilizar o cidadão para ter uma atuação mais participativa e ativa na construção da sociedade, né? Então, é um pouco esse o papel, e a gente realiza isso por meio de uma série de ações, projetos, programas, né, que de alguma forma, por nuances diferentes, promovem essa conscientização da função e da importância do tributo na construção do Estado. Marcos, muito obrigado por ter compartilhado conosco um pouco desse tema que eu acredito que para muita gente é novo, para muita gente é um mistério. Eu acho que deu para a gente desmistificar bastante. Eu acho que a gente aqui já tem conteúdo suficiente para fazer rodar pelo menos a parte técnica, né? A gente frisa, não é só isso, tem uma segunda etapa que é conscientizar, que é trabalhar os contadores, criar programas municipais, incentivos fiscais, regulatórios, enfim, os incentivos, títulos, né, selo contador que destina para o meu município, enfim, ações de marketing é um segundo momento, mas deu aqui para ele ter o primeiro momento, né, e o prazo que o faça até dia 15 de outubro, frisando, porque se perder, perde-se um ano, o mandato é muito curto, né? E também para aqueles municípios que estão regulares, a gente focou muito na Constituição, na regularização, mas os municípios que estão regulares também intensifiquem as suas campanhas, porque ainda mesmo os que estão regulares estão recebendo muito poucos, ou é uma coisa deixada lá, o que aparecer, apareceu, né? E há muito dinheiro na mesa, indo para Brasília, que podia ter ficado no município. Obrigado, Marcos. Desejo muito boa sorte, né, nessa empreitada de gerar cidadania fiscal. Isso não é fácil, né? Até o símbolo seu leão já dificulta, né? Você tem que ser tentando desmistificar isso na Receita Talvez Federal. ressignificar, né? Ressignificar o leão, né? A gente sempre brinca aí que a Receita Federal, até nós, a gente conversando lá no evento, que até nós mesmos temos medo de uma carta da Receita Federal, né? Então, que dera o cidadão comum, mas a gente tentando entender que é parte de um processo importante, né, para o governo funcionar, para a máquina pública, as políticas fiscais. Então, eu agradeço e fica à vontade aí para fazer suas considerações finais. Matheus, eu agradeço, foi realmente sensacional essa experiência. Parabenizo aí a Escola de Governo da Evoluta, parabenizo aí por essa iniciativa. Esperamos que esse conteúdo possa ter ajudado.
E assim, a gente quer com assim, cidadania implica relação, na verdade, né? Implica construir relações. Eu acho que o que nós queremos aqui na cidadania fiscal é cada vez mais aproximar o Estado, na pessoa aqui da administração tributária, na pessoa do fisco, aproximar o fisco do contribuinte, né? Procurando mostrar que a Receita Federal está a serviço do cidadão, né? Ela existe para o bem da sociedade, não o contrário, né? E todo o nosso trabalho é para que o Estado avance, para que as políticas públicas avancem, para que cada vez mais o Estado seja o Estado servidor da pessoa, o Estado existe para a pessoa e não a pessoa para o Estado, isso é muito importante. E fico muito feliz dessa relação aqui federal com o municipal, né? Isso é uma coisa que a gente tem feito, procurar cada vez mais subsidiar o município para que ele seja protagonista naquilo que lhe cabe, né? Então, a Receita Federal nunca vai fazer o que não é da competência dela, mas ela pode ajudar o município a ele fazer melhor aquilo que é da competência dele, e nisso ganha o cidadão, ganha a sociedade, ganha o Brasil. Então, parabéns, e fica o convite para conhecer a nossa página, conhecer os nossos outros programas, né? E a gente fica à disposição para que a gente possa aprofundar aí com os municípios essa relação, que se dá também em outras esferas. A gente tem outras iniciativas, até além da cidadania fiscal, que podem ser do interesse do município. Depois ele vai colocar aqui o nosso contato, a gente fica à disposição, e até uma próxima aí, um outro curso, um outro vídeo, um outro assunto que a gente possa fazer aqui para ajudar os gestores municipais na sua nobre missão de prefeitar, de gerir, né, a cidade, de gerir a população no nível local. Muito obrigado. Obrigado. Com certeza haverão outros temas bem importantes para a gente conversar ainda com a Receita Federal, de relevância dos prefeitos. E deixo de agradecer novamente a sua participação. E a todos que nos acompanharam, um muito obrigado. Fica o convite para assistir outros cursos disponíveis na plataforma e esperamos ter contribuído para uma gestão municipal mais eficiente.